Olá, tudo bom? Na nossa segunda parte do estudo das macromoléculas celulares, estudaremos os carboidratos e os lipídios. Vamos lá? Em nossa última aula, havíamos discorrido aí sobre os compostos inorgânicos, certo? O objetivo da nossa aula agora vai ser estudar os compostos orgânicos, ou seja, aqueles compostos que possuem átomos de carbono ligados covalentemente a outros átomos. Geralmente aí átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, por aí vai, certo? Quando a gente está comentando desses compostos aí, eles podem ter as mais diversas funcionalidades aí dentro de um organismo. Metabolismo, reserva, estrutura, pode guardar informação, pode regular outras funções e por aí vai. O primeiro importante a ser destacado aqui são os carboidratos, que podem apresentar-se aí nos vestibulares com os seguintes nomes: hidratos de carbono, açúcares, glicídios, glucídios e afins. Isso daqui basicamente é tudo a mesma coisa, são apenas sinônimos para carboidratos. Os principais tipos são os seguintes: são os monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos de maior destaque que eu quero que vocês saibam são as pentoses e as hexoses. Por quê? Quando eu comento de pentose, é justamente o açúcar que vai fazer parte dos ácidos nucleicos, seja ele DNA, seja ele RNA, certo? Quando eu comento de pentose, de hexoses, perdão, basicamente são os principais açúcares que nós encontramos aí na nossa dieta, em algumas estruturas de maior destaque. Ah, além disso, vale que vocês saibam, vale-se saber aqui que os polissacarídeos nada mais são do que polímeros constituídos por monômeros, a qual nós denominamos como monossacarídeos, beleza? Como eu havia destacado a vocês, as pentoses aí de maior importância a saber se são a ribose e a dexorribose. A ribose é basicamente um açúcar aí que vai constituir tanto o RNA quanto a molécula de ATP, certo? E a dexorribose nada mais é do que um açúcar que vai fazer parte da molécula de DNA. E aqui eu tenho as hexoses, beleza? Que podem ser tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose. Mas eu gostaria de destacar que as hexoses aqui, tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose, nada mais são do que isômeros, ou seja, são moléculas com a mesma fórmula molecular, contudo com fórmulas estruturais diferentes. O que significa isso aqui, pessoal? Se nós pegarmos aqui a molécula de glicose, a molécula de frutose ou a molécula de galactose, elas vão ter um arranjo tridimensional completamente diferentes entre si. Beleza? Os disacarídeos nada mais são aí do que a união entre dois monossacarídeos. Vale saber aqui que os monossacarídeos se ligam entre si através de um tipo de ligação química, a qual nós denominamos como ligação glicosídica, tá? Então a ligação de um açúcar com outro açúcar, ou seja, de um monossacarídeo com outro monossacarídeo, é feita através da ligação glicosídica. E um detalhe importante a saber-se é que, através da ligação glicosídica, você forma aí um disacarídeo e nesse processo de ligação química aí, você tem a perda de uma molécula de água, porque essa reação nós denominamos ela como desidratação intracelular ou reação de condensação. Ou seja, é uma ligação que, quando ela ocorre, ela libera uma molécula de água, tá bom? Basicamente, os monossacarídeos aqui, que são formadores, são os seguintes. Quando eu tenho uma ligação de uma glicose mais uma glicose, eu tenho a formação da maltose, tá? E aí a gente obtém ela como? Através dos vegetais. Quando eu tenho uma glicose mais outra glicose, eu posso formar aqui a celobiose, que é basicamente aí um disacarídeo que ele vai dar origem futuramente à celulose. Então, para você obter uma celobiose, você tem que fazer a degradação aqui da celulose. Quando você tem a ligação da glicose mais a frutose, você forma a sacarose. Quando você liga a galactose com a glicose, você forma a
lactose, beleza? Esses são os principais tipos de disacarídeos que podem aparecer aí nos exames vestibulares. Então, novamente, friso. Um disacarídeo nada mais é do que um monossacarídeo ligado a outro monossacarídeo através da ligação glicosídica, que nada mais é do que uma reação que liga dois monossacarídeos, todavia tem-se a liberação de uma molécula de água, tá bom? E os polissacarídeos nada mais são aí do que centenas de monossacarídeos ligados entre si. Os principais que é importante vocês saberem são o amido, o glicogênio, a quitina e a celulose. A saber-se que, primeiro, o amido nada mais é do que uma reserva energética que nós temos lá em plantas e algas, tá bom? Ele é formado aí através da ligação de centenas de glicoses e também aí é uma importante fonte de carboidrato para o homem. Ou seja, quando você come um alimento rico em amido, ele vai fornecer energia. Então a gente encontra comumente aí em quê? Como está descrito aí no slide. Milho, soja, arroz, feijão e por aí vai, certo? O glicogênio é uma reserva energética, só que diferentemente do amido, é uma reserva energética de animais. Está presente aqui em fígados e nos músculos esqueléticos, tá? E basicamente é a ligação de várias glicoses. A quitina, diferentemente do amido e da glicose, é um polissacarídeo com função estrutural e está aqui associado ao exoesqueleto de artrópodes e também com a parede celular de fungos, tá? Por fim, tem-se a celulose, que também é um polissacarídeo com função estrutural, está associada aqui à parede celular de células vegetais e também está presente aí nas fibras vegetais, o que acaba favorecendo, por exemplo, evitar o processo de constipação. Então, embora os seres humanos não consigam degradar a celulose, alimentos ricos em celulose fornecem fibras aí para o nosso trato gastrointestinal, ali a porção do intestino grosso, o que vai favorecer a formação do bolo fecal, tá bom? Então, somente frisando. Amido e glicogênio são polissacarídeos de reserva energética. Quitina e celulose são polissacarídeos com função estrutural, certo? Aqui é novamente um mais do mesmo, como eu havia comentado. Vale destacar aí que os carboidratos têm função de fonte energética, reserva energética, podem estar atrelados à formação de estruturas e são matérias-primas para os mais diversos compostos aí que você possa imaginar. Como eu comentei, os monossacarídeos são aqueles glicídios mais simples que não sofrem hidrólise. A destacar-se que eu havia comentado na nossa aula prévia, lá dos compostos inorgânicos, que toda vez que eu tiver a palavra hidrólise, quer dizer que na presença de água acontece quebra, tá bom? Como eu comentei aí anteriormente, eles podem ter um número de carbonos variando entre 3 a 7. Tem-se aqui os disacarídeos, que eu havia comentado com vocês, ligados através da ligação glicosídica. Tem-se os polissacarídeos aí. Os principais que a gente tem que saber são amido, glicogênio, celulose e quitina, no caso aí dos artrópodes e também na parede celular de algas, tá bom? O amido, como eu falei, é um polissacarídeo de reserva em células vegetais. Glicogênio, tecido está aqui associado com reserva em células animais, certo? Opa, perdão. A celulose, que é um componente estrutural, muito que bem. E agora vem o segundo momento da nossa aula, que é descrever a função dos lipídios. Os lipídios são basicamente o quê? São moléculas aí que estão associadas com atividades metabólicas também. Se vocês observarem, tem aí formação de hormônios derivados de gorduras, a própria formação, por exemplo, da membrana plasmática está atrelada aqui à presença de lipídios, tá? Perdão. É uma substância orgânica, insolúvel em água, contudo, ela é solúvel em componentes orgânicos apolares, tá?
Então é uma molécula apolar, ou seja, não apresenta carga elétrica. E os principais tipos de lipídios são os glicídios, que nada mais é do que um glicerol associado a ácido graxo, certo? Então você tem aqui o monoglicídio, é um glicerol mais um ácido graxo. Diglicídio, um glicerol mais um ácido graxo. Triglicídio, ou triacilglicerol, é um glicerol mais 3 ácidos graxos. O que é o glicerol? É uma molécula que vocês estão vendo aqui, ó, que tem 3 carbonos ligados a 3 hidroxilas, tá? Então ele é um triálcool, tá bom? Como eu havia comentado com vocês, a primeira classe aí, importante de saber-se dos lipídios são os glicídios. E aí tem o ácido graxo, que nada mais é do que uma molécula que possui cadeias muito longas aí de carbono com grupos carboxila. Então você tem aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui é uma cadeia carbônica insaturada, ou seja, se vocês perceberem na estrutura, tem ligações duplas, tá? E você tem aqui uma cadeia carbônica saturada, que é aquela que não apresenta ligações nem duplas nem triplas, somente ligações simples. Beleza? Então, ó, aqui na ponta vocês estão percebendo que tem um grupo carboxila. E aí, quais são os principais tipos de glicídios que a gente pode encontrar nos exames vestibulares? Os óleos, que basicamente são ácidos graxos insaturados, ou seja, apresentam aí ligação duplas e triplas, tem uma consistência líquida a temperatura ambiente e não ocorre empacotamento entre essas moléculas longas aí, tá? Quando você já fala de uma gordura, basicamente é um ácido graxo saturado, ou seja, só apresenta ligação simples, tem uma consistência sólida à temperatura ambiente e você pode ver aí um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. E aí vos digo que a função dos glicídios basicamente está aí com reserva energética, pode estar, por exemplo, em sementes oleaginosas, como o caso aí da soja, está associado com tecido adiposo animal, que é uma reserva aí de gordura, tá bom? O segundo exemplo aqui que eu queria que vocês soubessem são das ceras, que é formada aí por uma molécula de álcool diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Quais são as propriedades aí das ceras? Primeiro, são sólidas à temperatura ambiente, são insolúveis em água e têm um ponto de fusão maior do que os glicerídeos, tá? E podem estar atreladas a algumas funções. Por exemplo, você tem aí o cerumen, que é justamente uma proteção aí contra a entrada de agentes estranhos no conduto auditivo. Então, essa cerinha que nós temos aí no ouvido, nós a denominamos como cerumen. As ceras também podem estar aí revestindo folhas, impedindo a evaporação excessiva de água. Então, a depender do habitat onde que essa planta esteja inserida, ter aí uma cera impermeabilizando as suas folhas pode ser extremamente vantajoso para que ela sobreviva e não sofra aí processo de desidratação, tá bom? Por exemplo, quando vocês estiverem estudando as aves lá nos cordados, vocês perceberão que elas têm aí a liberação de uma substância chamada tem a glândula uropegiana, perdão, que é uma glândula que está na testa dessas aves que libera aí gordura impermeabilizando as penas dela. Isso acaba sendo extremamente importante, por exemplo, se essa ave está voando e eventualmente começa a chover, o fato dela ter essa cera aí na sua asa vai favorecer que ela não fique encharcada e, consequentemente, ela consiga aí manter o equilíbrio aerodinâmico, tá bom? Você tem os esteroides, que basicamente são aí formados por átomos de carbono ligados entre si, formando 4 anéis. Os exemplos mais clássicos de esteroides que vocês podem encontrar aí nos vestibulares, são colesterol, hormônios sexuais tipo testosterona, progesterona, estrógeno e por aí vai, e os hormônios das glândulas suprarrenais, que no caso é o cortisol e a aldosterona. Quando você fala de colesterol em especial, é importante vocês saberem que é uma gordura que está presente aí nas membranas celulares e promove a flexibilidade da estrutura membranar, tá bom?
Observação que é importante vocês saberem. Célula vegetal não possui aí colesterol na sua membrana. Colesterol está presente apenas na membrana de células animais, tá? Além disso, vale destacar que quando você está falando de colesterol, os hormônios aí pode estar associado com formação de hormônios, mas sobretudo é importante saber-se que quando você comenta de colesterol, primeiro, está associado com produção de bile, ou seja, vai ter aí uma função importantíssima no processo de digestão. Está atrelado aí como um precursor da vitamina D. Está associado como um precursor de hormônios sexuais, certo? Está atrelado aí como um precursor de hormônios da suprarrenal. E como que nós adquirimos o colesterol na nossa dieta? Primeiro, ele pode estar aí associado com uma síntese endógena, basicamente está atrelado aí com o fígado, tá? E ele pode ser absorvido pelo organismo aí através da alimentação. A absorção acontece a nível de intestino. E os principais problemas atrelados ao colesterol, basicamente, é que o colesterol é transportado aí pelo sangue na forma de LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. E quando você tem no sangue o LDL aí extremamente saturado, tem muita quantidade, ele vai se oxidar e ele passa a se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos. E, consequentemente, isso vai obstruir o lúmen, ou seja, a passagem aí desse vaso, e vai ocasionar a aterosclerose, que basicamente o que é? É um enrijecimento aí da parede dos vasos. O que significa isso? Basicamente, você vai ter um depósito aqui de gordura na parede dos seus vasos sanguíneos, e isso acaba impedindo o fluxo aí das coisas, tá? Então, para o sangue passar e levar os componentes, etc., ele vai ter que ser forçado, ele vai ter que colocar mais pressão. Isso daí vai dar ruim, tá? Então, a aterosclerose é justamente a formação aí dessa placa, e essa placa aí acaba diminuindo o calibre dos vasos sanguíneos e pode ter como consequências o AVE, que é os acidentes vasculares encefálicos, tá? Eu não sei porque eu escrevi aqui ácidos, é que eu devo ser louco. Você pode ter um infarto aí do miocárdio e em decorrência aí doenças cardiovasculares, tá? Como eu havia comentado com vocês, você tem aí, ó, o HDL e o LDL, tá? O HDL ele é considerado aí como um colesterol bom. Mas, é importante destacar-se que esse negócio de falar colesterol bom, colesterol ruim, é meio idiota, tá? Quando você tem um excesso aí de colesterol, isso pode ser prejudicial para a pessoa. Mas colesterol, via de regra, é uma coisa boa, seja LDL ou HDL, tá? O que acontece é que quando você fala do LDL, ele pode estar aí atrelado com a formação aí de placas de gordura nos vasos sanguíneos. O HDL, que é chamado de lipoproteína de alta densidade, são transportadores aí de fosfolipídios, tá? E podem transportar colesterol. Os HDLs eles vão capturar aí o excesso de colesterol e transportam até o fígado, onde que eles são eliminados aí juntos com a bile. Certo? Além disso, vale destacar que os lipídios estão atrelados aí também com outras coisas que nós chamamos de carotenoides. O que são os carotenoides? São basicamente pigmentos aí da cor vermelha, laranja ou amarela, que está presente aí nas células de todas as plantinhas, tá? Desempenham importantes funções aí na captação da energia luminosa. Então, quando a gente comenta lá da fotossíntese, pense aí em uma influência também dos carotenoides, tá? O beta-catereno, por exemplo, esse pigmento laranja aí, está presente na cenoura e é um importante precursor da vitamina A, que também pode apresentar-se aí com o nome de retinol, tá? Então, basicamente, quando vocês pensarem nos carotenoides, vocês vão pensar que são lipídios que vão dar cor aí aos frutos, tá? Pode haver também a presença aí de lipídios complexos, que basicamente vocês vão ter o quê? Lipídios associados a outros elementos, tipo fósforo, nitrogênio, enxofre e outros componentes hidrofílicos aí
como açúcares. Então, vamos supor, se você tiver um fosfolipídio, nada mais é do que um lipídio associado a um fósforo. Tanto é que na bicamada da membrana plasmática, o que nós temos é fosfolipídio, beleza? Então, por exemplo, você tem aqui o fosfolipídio, que é uma importante classe de lipídios, tem um papel muito importante aí na parede celular, como função de estrutura, certo? Então, aqui tem ó, a famosa membrana plasmática, que apresenta aí uma bicamada de fosfolipídios. Então, percebam que os lipídios eles podem ter função estrutural, energética. Ah, um ponto importante destacar-se. Se a gente for pensar na questão energética, lipídios são mais energéticos do que carboidratos. Todavia, para você fazer aí a quebra da molécula de lipídios, perdão, é muito mais difícil do que fazer a oxidação da glicose. Então, por isso que o nosso corpo acaba privilegiando a oxidação de glicose ao invés de lipídios. Beleza? Como eu havia comentado aí, você tem aí as ceras que são insolúveis em água e impermeabilizam aí a superfície de animais, nas folhas de plantas e penas de aves. Nós já havíamos comentado disso. Aqui é o mais o mesmo. E vale destacar agora que se eu pegar aí um polímero de carboidrato, ou, por exemplo, um ácido nucleico, ou até mesmo uma proteína, e na presença de água eu colocar eles e colocar alguma enzima, acontece a quebra dessas moléculas, tá bom? Então, o que acontece? Na hora que você liga monômeros aí, aminoácido ligado a aminoácido através da ligação peptídica, ou um nucleotídeo ligado a outro nucleotídeo através da ligação fosfodiéster, que nós veremos aí mais adiante, ou monossacarídeo ligado a outro monossacarídeo através da ligação glicosídica. Sempre haverá liberação de água, porque a gente está comentando de reações que envolvem desidratação intramolecular, tá bom? Isso é o cene da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude de coração. Um beijão, fiquem bem e fiquem em casa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.